Olá, sejam bem-vindos ao nosso novo programa o Ligado na Universidade, onde vamos debater vários temas aqui da USP de Bauru, onde funciona a FOB, a Faculdade de Odontologia de Bauru, e também o Centrinho, o Hospital de Reabilitação de Anomalias Crânio-Faciais. Em praticamente todos os ambientes há micro-organismos esperando uma oportunidade para agir. Um simples procedimento mal realizado pode trazer sérias consequências, como uma contaminação grave. Para prevenir esses riscos, surge a biossegurança. Instituições como as universidades possuem comissões que tratam desse importante tema. E para falar mais sobre esse tema, estamos recebendo aqui o professor Eduardo Sanches Gonçalves, que é o presidente da Comissão de Biossegurança da FOB. Professor, primeiramente, obrigado por ter aceito o nosso convite. Vamos começar bem do início. O que é biossegurança, professor? Bom, biossegurança, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, pode ser entendido como um conjunto de ações que visam a prevenção, a redução ou até a eliminação dos riscos nas atividades de profissionais de saúde, nas atividades ambientais, da saúde também animal e da saúde vegetal também. Professor, qual que é a diferença da questão da biossegurança com a questão da CIPA, por exemplo, medicina do trabalho, porque também é focada na prevenção? Sim, a biossegurança, ela é, pela própria definição, a gente pode entender que ela ocupa um contexto maior, eu diria. A gente não trabalha exclusivamente com os profissionais, e sim, o objetivo da Comissão de Biossegurança, ou da biossegurança como um todo, é prevenir, por exemplo, prevenir a disseminação de doenças. No caso da saúde, entre profissional e paciente, entre pacientes e pacientes, ou indivíduos, usuários do sistema, e transmissão do profissional para o paciente, por exemplo. Já a medicina do trabalho, ou a CIPA, ela se preocupa com a saúde, o bem-estar físico do trabalhador, pura e simplesmente. Não se preocupa com, de certa forma, o meio ambiente. Se preocupa com o ambiente de trabalho, mas não com o meio ambiente. Mas é voltado ao trabalhador exclusivamente. Não teria essa preocupação em prevenir uma transmissão de doença, por exemplo, para o usuário. Uma universidade, qual que é a importância de ter uma comissão que discute a biossegurança? Bem, se eu não me engano, foi em 1990 que foi promulgada uma lei onde era necessário, onde tem atendimento de saúde, como nas faculdades de odontologia, que se tivessem comissões de biossegurança. A comissão, ela é importante porque ela prepara as normas ou ela verifica a execução das normas de biossegurança para que a gente consiga, através dessas ações, que são todas normatizadas por leis e tudo mais, evitar essa, vamos dizer assim, disseminação de doenças. Professor, fora toda a lei nacional, existe um manual de biossegurança elaborado pela FOB, se eu não me engano, em 2000, correto? Sim, existe esse manual de 2000, que vem sendo reformulado e em breve teremos uma nova versão. E o que traz nesse manual? Basicamente, a aplicabilidade das normas de biossegurança aqui na universidade. Como a gente vai trabalhar aqui na universidade como nós vamos executar essas ações, para prevenir ou eliminar essa transmissão, vamos dizer assim, de possíveis doenças. Professor, uma clínica odontológica é um ambiente perigoso? Muito perigoso. Muito perigoso, especialmente para o dentista, por causa que a posição de trabalho do dentista é muito próxima ao paciente, muito próxima a fluidos como a saliva, e que a nossa cavidade bucal é repleta de micro-organismos, e além disso o uso da turbina de alta rotação gera um spray que chega, segundo alguns trabalhos, algumas publicações, a quase 3 metros de diâmetro, e esse spray carrega saliva e, consequentemente, micro-organismos que podem ser patogênicos ou não, podem causar doença ou não. Quais as doenças assim, mais comuns ali que um profissional pode adquirir? Rapaz, a gente pode adquirir qualquer coisa, desde um piolho, por exemplo,
não deixa de ser uma doença, né, uma parasitose, mas enfim, até doenças mais graves e que não têm cura, como é o caso da AIDS e o caso da hepatite, né, das hepatites B ou C. A possibilidade dessa aquisição dessa doença, ela não é grande, ela é pequena, desde que se tome os cuidados devidos de biossegurança, que são basicamente para o profissional o uso dos EPIs, né, que é o equipamento de proteção individual, que vem a ser gorro, máscara, óculos, jaleco, luvas e também a vacinação. Então, para as doenças que possuem vacina, é recomendado que esse profissional se vacine, que as barreiras, o óculos, a luva, eles não são 100% eficientes, né? Então a vacina também. E a vacina também não é 100% eficiente. Então o casamento, vamos dizer assim, das duas coisas diminui essa possibilidade. Mas o formato do trabalho do dentista ele é muito crítico em relação a essa possibilidade de contaminação. Além disso, a gente usa vários instrumentos que são perfurantes e cortantes. E esses tipos de acidentes perfuro-cortantes, que a gente chama, são uma via possível de contaminação do profissional. Os profissionais ainda são muito descuidados hoje, professor? Olha, no ambiente aqui da universidade, a gente tem a preocupação de ensinar o aluno a se cuidar, né? Então, até que o aluno crie esse hábito de usar o gorro, a máscara, a luva em todos os momentos, o jaleco, em todos os momentos, até que ele cria o hábito da biossegurança, ele passa assim por algumas dificuldades, alguns descuidos, né? E são coisas assim, às vezes banais. Por exemplo, o aluno de luva não pode jamais coçar a orelha, por exemplo. Ele às vezes faz isso aí. Fora da universidade a gente não tem como determinar, mas eu acredito que o pessoal negligencia um pouco sim. Eu acredito que sim. Não deveriam, mas eu acredito que sim. Em pesquisas, professor, a área de biossegurança, ela atua também? Como que funciona? Sim, a área de biossegurança atua fortemente em pesquisas como, por exemplo, a qualidade da água ou a contaminação da água que a gente usa nos reservatórios dos equipes odontológicos, atua fortemente no processamento do material, que vem a lavagem, a secagem, a esterilização desses materiais. Nas próprias barreiras, né, que é o EPI, as vacinas não deixam de ser pesquisadas por aí afora. A gente vê a pesquisa da vacina da dengue, da vacina do ebola, né? Então, sim, a biossegurança atua bastante na área de pesquisa, sim. Um ponto, acredito que é bastante importante da biossegurança é a questão do lixo, né? Como que aqui na FOB isso é trabalhado? Aqui na FOB nós temos entre aspas, uma comissão do lixo, porque o nome não é essa, mas existe uma comissão que cuida do lixo, certo? Mas a comissão de biossegurança vai se ater ao descarte do lixo contaminado. Nós vamos nos preocupar mais com essa questão do lixo que é proveniente da atividade clínica. Então é onde a gente tem os resíduos contaminados, os resíduos do atendimento do paciente, como por exemplo gases contaminados com saliva ou com sangue. Todo o material que foi utilizado no paciente é um lixo contaminado. Esse lixo ele precisa ser descartado em recipientes adequados, né? Se for um pérfuro cortante, ele precisa ser descartado também num recipiente adequado, duro, escrito, que é um lixo contaminado. As coisas que não são pérfuro cortantes também precisam de um saco branco leitoso com a identificação de que é contaminado. E isso aqui na nossa escola, depositado lá naquela central de coleta e uma companhia terceirizada recolhe todo esse lixo. Então há essa preocupação, como o senhor disse no começo, com o meio ambiente também. Sim, a questão do lixo reflete bem essa preocupação com o meio ambiente. E é muito fácil a gente entender a importância disso. Por exemplo, o saneamento básico não deixa de ser uma questão de biossegurança, né? Porque se não tiver esgoto canalizado pelo menos, ou tratado, se a gente beber a água, se a gente entrar em contato, nós vamos ficar doentes, né? Isso aconteceu na Europa no século XVII, XVIII, e daí que o mundo acordou para essa questão do esgoto. Mas, se o meu paciente
se o paciente que sai da clínica, perdão, pegar uma gaze suja de sangue ou suja de saliva e jogar no chão, jogar em qualquer lugar, ou o profissional descartar a luva dele em qualquer lugar, usada, aí nós teremos a possibilidade da contaminação do ambiente por micro-organismos que podem causar doenças, né? Como alguns vírus, algumas bactérias que permanecem num estado que a gente poderíamos chamar de latência por algum tempo, numa gaze ou numa superfície, e que pode contaminar as pessoas. Professor, a gente já deu um panorama geral sobre a biossegurança e no próximo bloco vamos falar mais sobre a área de odontologia. O corpo humano, ele é um tubo, né? Então nós temos a parte interna do tubo, que é onde tem o esôfago, o estômago, o intestino, né? Começa na boca, termina no reto. Agora, por fora temos a parte externa desse tubo. Dentro do tubo, na parede do tubo, nós temos os nossos tecidos. Então, nos nossos tecidos, lá dentro, na intimidade deles, não tem bactérias, nem vírus, nem parasitas, nem fungos. Então, nós temos 10 trilhões de células e 100 trilhões de bactérias. Nós temos 10 vezes mais bactérias do que células. Mas essas bactérias estão nas nossas superfícies, externas e internas. Então, existe um meio sagrado, que é o meio interno dos nossos tecidos. Quando um cirurgião abre, quando você faz uma punção para injetar algum anestésico, né? Quando você extrai um dente, por exemplo, você está expondo o meio interno ao meio externo altamente contaminado. Então as normas de biossegurança são mais rígidas ainda na clínica, onde as pessoas vão expor o meio interno dos pacientes ao meio externo. Existe na população em geral pessoas que têm o vírus e não têm a doença e nunca vai ter. Mas ela é portadora do vírus e ela fica transmitindo o vírus para as pessoas. 1 a 2%, né, dos contaminados tem essa propriedade. Então, numa área de saúde onde as pessoas confluem para ser atendidas, né, esse vírus está circulando mais vezes e com mais frequência e com maior densidade aqui do que, por exemplo, numa faculdade onde não existe o atendimento de saúde. E por se tratar um ambiente universitário que se tem por norma atender bem e não contaminar ninguém dentro do que for possível, daí que surgem as normas técnicas, então para você reduzir esse maior risco. Estamos de volta com o Ligado na Universidade, hoje recebendo aqui o professor Eduardo Sanches Gonçalves, que é o presidente da Comissão de Biossegurança da FOB. Professor, tem um ponto que parece ser bastante simples, mas que é fundamental na questão da biossegurança. Lavar as mãos. Isso é verdade? Isso é verdade. É essencial lavar as mãos antes e após o atendimento de cada paciente, cada indivíduo. E o que desculpa, professor, mas o que isso pode reduzir o risco? Olha, você reduz a carga de eventuais micro-organismos na sua mão, né? Então, você lava a sua mão, nossa mão, nosso corpo, ele é habitado por uma série de micro-organismos, a nossa mão, principalmente, porque a gente põe a mão em qualquer lugar, né? E todos os lugares são sujos nesse aspecto. Então, a hora que você lava a sua mão, o objetivo é redução da quantidade de micro-organismos na sua mão. Lavou a mão, calçou a luva, você não eliminou os micro-organismos. Então eles ficam ali e, dependendo do tempo de uso dessa luva, se ele for muitas horas, esses micro-organismos proliferam. Então, também ao remover a luva, é necessário lavar a mão, porque a sua mão está com micro-organismos que são seus, na verdade. Mas podem contaminar uma superfície, um ambiente, ou alguma outra pessoa. Então, a lavagem de mãos é para redução da quantidade de micro-organismos nas mãos. E não é uma lavagem simples, só passar a mão debaixo da água, né? Não. Existe uma técnica para lavar a mão. Na verdade, a gente pode citar duas técnicas. Uma para uma lavagem que a gente pode chamar de não cirúrgica, mas tem que ser uma lavagem de mão bem elaborada.
com o tempo certo, as superfícies corretas a serem lavadas, uma sequência certa de lavagem e uma técnica para quando se vai fazer um procedimento cirúrgico, né? Então, aquela lavagem que se faz, que a gente vê nos filmes, né, na televisão, que o médico lava lá no centro cirúrgico, então, a gente faz a mesma coisa para procedimentos cirúrgicos. Essa primeira técnica, inclusive, as pessoas que estão em casa devem fazer, né, professor? Devem fazer. Existe no site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária orientação quanto a isso, inclusive um cartaz que é disponível, você pode fazer download desse cartaz que ensina muito bem como lavar as mãos. Ok, voltando um pouco para a área da odontologia, professor, qual que é a importância desses equipamentos, dessas barreiras que o senhor disse? Óculos, o próprio jaleco, o próprio gorro? Então, para o profissional, é essencial o uso desses equipamentos de proteção individual, porque ao atender o paciente, pode acontecer, especialmente na odontologia, podem acontecer contato, por exemplo, da saliva com a mucosa ocular, com a conjuntiva desse paciente. Então, se esse paciente for portador de uma hepatite, de alguma coisa assim, isso pode contaminar por essa via o profissional. Então, o óculos é importante, por exemplo, né? Da mesma forma, o gorro, a máscara. Por quê? Ao colocar o gorro, evita-se que esses respingos, especialmente com o uso do alta rotação, cheguem ao cabelo da pessoa ou à orelha. E aí é muito claro uma figura assim, aquela pessoa que tem filhos, por exemplo, a mãe principalmente, tem um cabelo um pouco maior, né? As mulheres usam, não só as mulheres, mas a maioria das mulheres tem um cabelo um pouco mais longo do que os homens, levam se não põem o gorro, ou se não colocam o gorro adequadamente, levam esse cabelo para casa todo cheio de saliva do paciente, de resíduos, às vezes de um dia inteiro de trabalho. Aí chega em casa, o filho vem e abraça. E claro, ele vai se esfregar naquele cabelo que está totalmente contaminado de resíduos de saliva, de sangue dos pacientes que esse profissional atendeu no dia a dia. Então, esses equipamentos de proteção individual, no caso da odontologia, que são o gorro, a máscara, o óculos, o jaleco e as luvas, protegem o profissional do contato com esses micro-organismos dos pacientes. E, de certa forma, protegem o paciente, especialmente a máscara, porque a gente conversa com o paciente, a gente respira muito próximo do paciente durante o atendimento e pode dar lá uma gotinha de saliva, ou a própria respiração pode levar aquele fluxo de ar, né? Pode levar também para o paciente algum problema. Então a pessoa pode estar levando um risco para casa, para a família, sem saber. Para casa, para a padaria, para onde ele foi, se ele não usou adequadamente a roupa, né? O equipamento. O ideal é que as pessoas trocassem, que os dentistas trocassem totalmente de roupa ao sair do consultório, né? Tivesse uma vestimenta para o atendimento, composta por uma calça, uma blusa, um jaleco, enfim, isso não importa, mas uma roupa que ele, gorro, máscara, óculos, tudo, mas uma roupa que ele tirasse e fosse lavada numa lavanderia especial ou só para isso, né? E saísse com outra roupa do consultório, porque como se faz num ambiente de cirurgia em hospital, né? A pessoa troca de roupa, entra, destroca e sai do ambiente, né? Aqui, no caso da odontologia, o ideal é que fosse isso. As radiografias é uma preocupação também? Sim, a gente usa barreiras descartáveis, né? Porque o filme ele não é esterilizável, o filme radiográfico, né? Então a gente coloca barreiras descartáveis, estas até podem ser esterilizadas, envolvendo o filme, envolvendo o cabeçote do aparelho, existem alguns dispositivos que o paciente morde para fazer algumas tomadas radiográficas, então a gente coloca esses dispositivos descartáveis envolvendo esses itens para que o paciente possa fazer a tomada radiográfica sem contato com nenhuma outra coisa que não seja essas embalagens, né? Essas embalagens depois são descartadas
O aluno normalmente, o profissional, está de luva, então ele descarta isso de luva e depois ele pode manusear o filme, por exemplo, sem riscos ou com riscos reduzidos. Professor, a gente sabe que essas normas a gente vai pegando no dia a dia, a gente vai adquirindo para nós no dia a dia. Mas os alunos aqui na FOB, eles têm uma disciplina que explica para eles, que ensina como devem se portar? Eles têm sim. Eles têm uma disciplina de biossegurança que ensina todo esse ritual, vamos dizer assim, de paramentação, de preparação, porque isso não envolve simplesmente o profissional, né? Isso envolve todo o processamento do material, a limpeza das superfícies de trabalho, como por exemplo aquela bandeja onde o dentista vai pôr, dos motores, envolve o ambiente como um todo, o ambiente de trabalho. Então eles têm essa disciplina sim. Paralelamente a isso, a Comissão de Biossegurança tem uma postura de fazer reuniões com esses alunos. Todo ano a gente faz pelo menos uma com cada ano, certo? Com ambos os cursos, porque aqui na FOB nós temos o curso de fonoaudiologia também, para orientar esses alunos. E temos informativo mensal, que a gente manda com pequenas dicas e pequenos lembretes para o pessoal via correio, FOB. E na semana dos calouros, na semana de recepção dos calouros, existe um momento em que a Comissão de Biossegurança conversa com esses alunos, explicando, tendo uma conversa parecida com essa que nós temos, explicando o que é a biossegurança, para que serve, quais são os riscos, com uma ênfase naquele momento à vacinação dos alunos que estão ingressando. Mas eles têm a disciplina sim. O senhor entrou num ponto importante, a parte de fonoaudiologia, ela parece não ter tanto contato assim com o paciente, né? Essa questão da saliva e tudo mais. Mas há também vários riscos, correto, professor? Profissão por profissão, a da fonoaudióloga ou fonoaudiólogo, ela tem menos risco do que a do dentista, certo? Pela característica da profissão. Mas existem algumas coisas que a fonoaudiólogo usa que pode também transmitir. Um exemplo que eu me lembro facilmente agora, são os brinquedos que ficam à disposição das crianças na sala de espera, coisas assim. Porque o bebezinho pode pegar, usar e pôr na boca e tal, e deixa lá. Então, esses brinquedos, por exemplo, são higienizados, desinfectados aqui na nossa escola. Lá na clínica de fono eles fazem isso, tem um funcionário para isso, tem todo o esquema para isso. Eles higienizam, desinfectam e deixam lá para as crianças brincarem, porque para evitar a transmissão de micro-organismos da saliva de uma criança para outra. Muitos desses micro-organismos serão transmitidos, se transmitidos, não vão causar problema nenhum, certo? Mas à medida que você vai transmitindo cada vez mais, o risco de aquisição de algum problema aumenta. Uma doença que é facilmente transmitida é a gripe, né? É a gripe e qualquer atividade pode transmitir. Na fono a gente tem algumas coisas, como por exemplo os microfones, que ficam muito próximo da boca do paciente, que daí acabam tendo resíduo de pequenas gotinhas de saliva, né? Então aqui, por exemplo, existe um dispositivo descartável que envolve esse microfone para que não fique esse resíduo lá. Parece que os profissionais, as pessoas mesmo, elas não têm dimensão, né, dos riscos que elas correm. Eu lembro que na época da H1N1, parece que isso fica mais evidente, né? Todo mundo fica com a preocupação de lavar a mão, passar o gel. Exatamente. Quando existem epidemias como a H1N1, como foi o Ebola agora, né, as pessoas se preocupam mais. Mas aquela higienização com álcool 70 na mão, você perguntou anteriormente a respeito das pesquisas, é fruto de pesquisas da área de biossegurança, né? E aquilo é realmente eficaz. E, pelo menos no nosso país, a gente despertou para isso de uma forma mais eficaz com a epidemia do H1N1, né? Hoje é um hábito que todo mundo tem, né? Ou deveria ter, pelo menos. E hoje é uma lei, né? A gente tem aqui no estado uma obrigação de ter o álcool gel disponível, por exemplo, em salas de espera de clínicas odontológicas. Professor, o senhor quer deixar alguma mensagem final sobre esse tema?
Eu gostaria só de dizer, complementando talvez uma questão que você fez, a respeito da formação do profissional, se ele tem uma disciplina a respeito disso, é que essa comissão que está trabalhando atualmente, desde 2013, ela acredita muito na questão da educação continuada. Porque o que tem que ser feito mesmo é a aquisição de um novo hábito. Porque o aluno entra na faculdade, ele não está acostumado com isso. Ele não era profissional de saúde antes. Então ele tem que aprender realmente e tornar aquilo um hábito. Lavar a mão direito, fazer tudo direitinho. E a educação continuada é a melhor forma. Então a gente insiste nisso, com essas reuniões com os alunos, com essas reuniões com os funcionários, com essas reuniões com esse informativo, com o próprio manual, né, com essa reunião que a gente tem feito com os ingressantes. Então, eu acho que o caminho é esse. As ações de biossegurança estão aí, elas são facilmente perceptíveis. Normalmente são ações simples, mas que, se não tomadas, ou se não realizadas adequadamente, o prejuízo, não só para os profissionais, mas para a população de usuários, pode ser muito grande, porque a gente pode adquirir doenças que não têm cura, né? Como é o caso da AIDS e das hepatites, a B, a C. A B ainda tem vacina, mas a C não tem, né? E são ações relativamente simples que previnem essas doenças todas. Professor, obrigado pela conversa esclarecedora e muito importante também. Eu que agradeço. O Ligado na Universidade de hoje fica por aqui. Esperamos que tenham gostado e até a próxima.